Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um bate-papo na Vibrare. E dessa vez o nosso tema é sobre a aprendizagem de uma língua estrangeira, de um outro idioma e a sua relação com a música. E para isso, com muita alegria, eu trouxe a nossa convidada, Mrs. Silveira. Welcome! Hello, everybody. Thank you, Eleonora. I'm so happy. Thank you so much for inviting me. Eu sou a professora Valesca, trabalho hoje com língua inglesa e língua espanhola, sou formada em letras. Eu sou natural de Santa Cruz do Sul, então eu me graduei na Unisc, na Universidade de Santa Cruz do Sul, em letras, português, inglês e respectivas literaturas. Em 2018, concluí uma pós-graduação na Fevale, em letras, usando então uma expressão em inglês que os especialistas estão usando hoje, que é o lifelong learning, que é o aprendizado para o resto da vida. E nós, professores, sabemos o quanto isso é necessário e importante nós estarmos sempre nos atualizando e aprendendo. Sim, a formação continuada, Exato. Né? Então, Valesca, eu gostaria que tu contasse um pouquinho para o pessoal de casa sobre as tuas experiências, tuas vivências com a música. Aos 6 anos, eu ganhei um piano de presente de Natal dos meus pais. A minha mãe, ela formou-se num conservatório em Cachoeira do Sul, em acordeon. E os meus pais viram que eu gostava daquilo, eu acho que eles perceberam que eu tinha jeito para coisa, me colocaram numa aula de piano. E assim foi. E eu estudei então 2 anos, depois nós nos mudamos, parei. Aos 18, quando comecei a faculdade, então que nós retornamos para Santa Cruz, eu voltei a fazer aulas de piano. Aí eu ganhei o meu piano. Coisa boa. Meu pai me deu um piano de presente. E por questões da vida, eu parei de novo. Depois, trabalhando já aqui em Estância Velha e nós, colegas, né, trabalhando juntas há um tempo, me dei conta que poderíamos ser professora e aluna. Quando então a gente começou com as aulas de flauta. Um recomeço, né? Isso. Com a história musical que tinha sido interrompida. E uma coisa interessante que eu observei na Valesca, que eu até fiquei muito impressionada, é com a memória, 2 tipos de memória. A memória muscular dela, com relação às notas, e a outra coisa foi a memória que tu tinha com relação à leitura de partitura. Realmente foi uma aprendizagem tanto muscular, motora, quanto que a cognitiva, né, de leitura. Sim. E de decodificar os códigos musicais, né. Mas de volta ao tema, então, eu gostaria que tu, com a tua formação, tua experiência, relatasse para nós sobre o ser bilíngue. Quais as habilidades necessárias para que uma pessoa se desenvolva e aprenda um segundo, terceiro idioma? Nós trabalhamos com 4 habilidades que deveriam estar presentes o máximo possível em sala de aula, né? A habilidade de fala, que é o speaking, a habilidade de leitura, que é o reading, a habilidade de escrita, que é o writing, e a habilidade de ouvir, a audição, que é o listening. E aí nós temos subdivisões dentro dessas habilidades, né? Categorias, habilidades passivas e habilidades ativas. Habilidades passivas, que seriam então a escuta e a leitura, que são introspectivas, né? Tu faz isso no teu tempo, tu ouve e aí tu vê até que ponto tu pode reproduzir, tu pode falar, tu pode dar uma resposta à leitura da mesma forma. E as habilidades ativas, que seriam então a fala e a escrita. Especialmente a fala, eu acho que é o problema, digamos assim, de grande parte dos alunos, né? Maior desafio. Isso, porque envolve uma exposição também muito maior, né? Lembrando que a fala, a habilidade de fala, ela vai estar muito próxima com como nós aprendemos a nossa língua materna. Primeiro eu escuto e aí depois eu reproduzo. E isso funciona muito bem, isso se aproxima muito bem quando se fala de aprendizagem de uma língua estrangeira. E de música também, inclusive nós temos um método que é famoso e conhecidíssimo e no mundo inteiro tomou uma proporção gigantesca, né? Que é o método Suzuki, do Shinichi Suzuki, né? Um japonês, já é falecido, e ele trouxe uma abordagem diferente, porque se entendia uns anos atrás que para tocar certos instrumentos, né? Para ser um virtuose no violino, por exemplo, a pessoa precisava ter talento. Mas o Suzuki, ele acreditava que assim como a língua materna, exatamente isso que tu disseste,
qualquer criança de qualquer idade poderia aprender a tocar um instrumento musical. E daí ele trouxe uma abordagem completamente diferente do método tradicional de se aprender, de ensinar violino. E ele trouxe a ideia do afeto, do amor, do respeito. Então ele acreditava que, assim como a língua materna, a criança não precisa ir para a escola para aprender a falar, ela fala porque ela ouve o pai e a mãe, isso faz parte do universo dela em casa, ela está ali, né, inserida naquele contexto, exatamente. A mesma coisa poderia acontecer com a música. Ela vai ouvir e ela vai tocar. Depois, com o passar do tempo, vai se trabalhando a questão de técnica e a questão de leitura. É um método muito bonito. Bom, continuando então, eu gostaria de te perguntar quais seriam as formas de desenvolver essas habilidades em sala de aula ou até mesmo para aqueles pais que estimulam seus filhos, né? Expõem seus filhos ao aprendizado de outras línguas e até mesmo cursos, né? Existem tantos cursos, tantas franquias aí. Como Sim. desenvolver essas habilidades? Os cursos de idioma, eles têm as suas metodologias próprias, né? As franquias. Na sala de aula, com as crianças até 5, nós vamos trabalhar mais a fala e o ouvir. E aí a gente tem inúmeras músicas, né, canções para criança, brincadeiras de roda que a gente pode trabalhar. A partir dos 6 anos, quando eles começam então a ler e a escrever e eles já vão adquirindo essas competências de decodificação, insere-se então alguns textos curtos, né, e reprodução de escrita. E isso vai aumentando então à medida que a criança vai crescendo. Com os adultos, mais ou menos da mesma forma, muito embora com os adultos a gente tenha o que eles precisam em um determinado momento. É um aprendizado específico que os adultos necessitam, mas igual as habilidades todas, é interessante que elas estejam ali presentes. Essa questão de ouvir, de parar, refletir, entender a pronúncia, entender os sons. Eu trabalho também isso muito com as crianças, né? Em sala as de diferenças, aula. né? As entonações. As entonações, exatamente. As nuances. Isso. E é tão legal de ver quando eles evoluem, por exemplo, nas aulas de música, puxar pro, né, a brasa pro meu assado. Nas aulas de música, quando eles começam a perceber os arranjos, os instrumentos, quando eles começam a fazer comparações de fraseados, é muito Identificando legal. as variações. Identificando as variações, exatamente. E é uma habilidade que precisa tanto para um outro idioma, né? O ouvir, Sim. o repetir, e na música também, a mesma coisa, né? Mas falando de música, Valesca, tu usas a música como ferramenta na sala de aula? A música é uma excelente ferramenta, sem dúvida, porque trabalha com a emoção, né? Eu lembro quando eu estudava música que eu pensava assim, eu já ouvi essa música e agora eu tô tocando ela, olha que legal. Então, quem gosta de determinada música e de repente está cantando ela, né? Tá cantando, nem que seja um refrão inteiro, mas está conseguindo cantar e está compreendendo o que está sendo dito, o que a música traz. Então, é uma excelente ferramenta e para todas as habilidades, porque tu traz uma música para a sala de aula, primeiro vamos ouvir, reconheço, ou primeiro dá uma lida, né? Quem conhece esse texto? Que é uma música, mas também é um texto. E aí depois tu ouve, e aí depois tu canta. Quando eu trabalhei com coro adulto, trabalho com coro infantil, né? Infanto-juvenil. Mas quando eu tive a experiência de trabalhar com coro adulto, eu lembro que quando eu trazia a proposta de cantar em outros idiomas, né? A gente cantou em alemão, cantamos em latim, os adultos já na hora travavam. Mas com as crianças já é mais fácil. As crianças, uau, vamos lá, professora, né? E eu sempre coloco para os meus coralistas o seguinte: se nós fazemos música, nós podemos cantar em qualquer idioma. Sim. Porque o idioma, a fala, também é musical. Nós temos ritmo na fala, nós temos a entonação, nós temos as nuances, nós temos os parâmetros sonoros, né? E fala-se, inclusive, de determinadas línguas que são mais musicais que outras, né? Muito mais musicais. Poderia dar um exemplo? O italiano, el propio espanhol, dizem que a língua é muito musical também. E o que dizer, então, do nosso sotaque gaúcho, então, que nós cantamos, mas que barbaridade! Que lindo, bairrismos à parte, né? Bom, então depois desse bate-papo super agradável e tantas coisas que a gente acaba
nessa troca, né, apreendendo. Eu quero agradecer então, Valesca, de todo o meu coração pela tua presença aqui com a gente. Gostaria que tu também pudesse interpretar uma música comigo, que tal? Vamos tocar juntas? Vamos, com certeza. Eu aproveito então para agradecer. Muito obrigada pelo convite para a gente falar de duas questões que são tão lindas, né? E pegam tanto pela emoção, que é a música e o ensino e aprendizagem de línguas. E a música então que a gente vai tocar é a música tema de abertura da minissérie Outlander, que fala sobre o rei da Escócia, que ele foge, teria fugido vestido de mulher num navio e vai até a ilha de Skye. Ah, que legal. Essa é a historinha da música que a gente vai então tocar. Muito obrigada então, espero que volte outra vez também. E aí, partiu vibrar com a gente? Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to Skye. Se vocês gostaram da nossa entrevista de hoje, da nossa entrevistada, querem que ela volte, então faça os seus comentários, compartilha e deixe sua curtida, que é muito importante pra gente.